Você sabe quais as semelhanças e diferença entre os adventistas e os demais evangélicos? Quer saber? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Estou aqui mais uma vez para poder gravar um vídeo e trazer algum tipo de conteúdo aí que possa contribuir na sua caminhada de fé. Eu sou o pastor Adriano Cecílio, sou pastor aqui no distrito de Monte Azul Paulista. Se você mora aqui na região, vem conhecer a gente, vem visitar a gente aqui em Monte Azul, em Bebedouro. O endereço aqui das igrejas estão passando aqui embaixo, né? Se você não assistiu os nossos últimos dias, está aqui para você conferir, né? Tenho gravado alguns vídeos biográficos contando um pouquinho da minha história e tem ajudado muitas pessoas, né? Algumas pessoas estão pedindo aí para falar sobre a história no colégio, como foi a colportagem. Eu contei um pouquinho nos vídeos passados. Se você não assistiu, corre lá, assista e eu tenho certeza que vai te ajudar demais, viu? Se você não se inscreveu no canal, agora é o momento, né? Curta, compartilhe para os seus amigos e eu tenho certeza que alguma coisa positiva, boa, você vai aprender aqui nesse canal, tá? O vídeo de hoje, gente, tem como intenção quebrar algum preconceito ou alguns preconceitos que as pessoas têm sobre nós adventistas e sobre a teologia adventista, né? Primeiro que existem falácias diversas na internet aí, né? Que a nossa teologia vem de Ellen White, né? E tantas bobeiras que falam. Mas hoje eu gostaria de apresentar semelhanças do que os adventistas têm com os evangélicos, depois uma semelhança de alguns grupos e então as doutrinas distintivas da igreja adventista, ou seja, só nós acreditamos. E aí você fala assim, tá vendo, pastor? Aí tem um absurdo. Aí só vocês acreditam nisso? Então quer dizer que só vocês acreditam, logo vocês são uma seita, uma heresia. Será que é assim? Né? Não é bem dessa maneira, né? Então no último slide que eu vou apresentar aqui, você vai ver quais são as doutrinas distintas do movimento adventista. E se elas não estão na Bíblia, e se isso é uma invenção humana, então realmente nós somos um grupo herético, né? Mas também isso não é verdade. Ok, gente? Esse material, esse PowerPoint com as ideias, com os pontos, vai estar lá no grupo do Telegram. Você pode encontrar o grupo Telegram aqui na descrição do vídeo. Entra lá, tem vários canais que eu tenho ali e tem o grupo Telegram. Entra lá, eu vou postar o PowerPoint para você, tá? Isso pode ajudar você até guiar você na tua pesquisa, né? Talvez você, irmão na fé adventista, que queira explicar para outras pessoas, isso vai te ajudar bastante. Beleza? Bora lá então, rapidinho? Deixa eu colocar aqui na tela, vou virar aqui, porque vai aparecer aqui, ó. Aí, apareceu, tá aqui, ó. Deixa eu subir o microfone, beleza? Bom, gente, a pesquisa que fiz está baseada no livro Questões sobre Doutrinas, da página 50 a 52. Se você tem um livro aí em casa, você vai ter facilmente acesso a essa pesquisa. Tranquilo? Vamos lá então, deixa eu voltar aqui, minha luzinha aqui, tá aqui. Vamos lá, junto comigo lá. Harmonia com os cristãos conservadores e os credos protestantes históricos cremos. Então aqui 99%, né, a maioria vai acreditar no que nós acreditamos. Olha que coisa interessante, ó. Nós cremos que Deus é soberano, criador, mantenedor, governador do universo, sendo eterno, onipotente, onisciente, onipresente, né? Ok? Cremos assim também. Cremos que a divindade, a trindade, compreende Deus, Pai, Cristo, Filho e o Espírito Santo, né? Ok? Que as escrituras constituem a revelação inspirada de Deus para o homem e que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Tá vendo aqui? Não os escritos de Ellen White, como alguns atacam a gente, né? Então nós cremos na Trindade, Deus, o Criador, o Mantenedor, sola Escritura. Que mais? Que Jesus Cristo é Deus real e existiu com o Pai desde a eternidade. Ok? Cremos assim também. Cremos que o Espírito Santo é um ser pessoal, participando dos atributos da divindade com o Filho, com o Pai e o Filho. Tá vendo? Não somos antitrinitarianos, né? Existem alguns movimentos dissidentes da Igreja Adventista que crê assim, né? Crê que são contra a Trindade. Nós não, tá bom? Muito bem.
Que Cristo, a palavra de Deus, encarnou por meio de miraculosa concepção do nascimento virginal, viveu na terra uma vida absolutamente sem pecado, né? E tem uns aí, né, movimento adventista, infelizmente, né, falando bobeira aí que Jesus tinha natureza pecaminosa. Um absurdo, não é o que nós cremos, tá? É interessante isso, né? Falando nisso, eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Existe o que a igreja crê e que alguns adventistas acreditam, e aí acabam propagando ideias erradas sobre o movimento. Tá? Isso acontece em todas as igrejas, né? Todas as igrejas. Muito bem, continuando. Que a morte vicária expiatória de Jesus Cristo, uma vez por todas, é suficiente, né? E as pessoas acusam a gente de falar assim, os adventistas não creem que a morte de Jesus foi suficiente. Não, a gente crê sim, né? É todo suficiente para a redenção da raça perdida, tá aí, ó. Né? Então as pessoas continuam falando bobeira e está aqui o que nós acreditamos. O que mais que compartilhamos com outros evangelhos? Que Jesus Cristo ressuscitou literal, corporealmente da sepultura. O que mais? Que ele ascendeu literalmente e corporealmente ao céu. Ok? Que ele presentemente serve como nosso advogado no ministério sacerdotal e mediação diante do Pai. Nós cremos assim. Que ele voltará em segundo advento pré-milenar. Tá? Então, muitos acreditam também, não só os adventistas, que é após o milênio, antes do milênio, né? Pré-advento, né? Pré-milênio, antes do milênio, Jesus volta. Tá? Alguns vão falar depois do milênio aí, mas a gente acredita antes do milênio, Jesus volta, ok? Que o homem foi criado sem pecado, mas pela queda subsequente entrou em um estado de alienação e depravação. Os evangélicos também acreditam nisso, ok? Vamos lá. Que a salvação por meio de Cristo é pela graça, somente pela fé em seu sangue. Tá aí, não é de obras, não é por obras, tá? Que a posse de uma nova vida em Cristo ocorre pela regeneração, novo nascimento. É verdade, a pessoa tem que nascer de novo, não foi isso que ele falou para Nicodemos? Tá? Que o homem é justificado pela fé, muito bem, não por obras. Que o homem é santificado pela permanência em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos santifica, não são as boas obras. Não é o guardar mandamento que me torna uma pessoa boa. Não, é o Espírito Santo que me torna uma pessoa boa para poder guardar os mandamentos e me tornar uma pessoa boa. É assim que funciona. Que o homem será glorificado por ocasião da ressurreição ou transladação dos santos, quando o Senhor voltar. Cremos assim, e muitos evangélicos, né, a maioria acredita assim também. Né? E por último, que haverá um julgamento de todo homem, né, que o evangelho deve ser pregado... tem mais um aqui, ó. Eu devia ter dividido aqui. Ó. Que o evangelho deve ser pregado em testemunha a todo mundo. Tem dois aqui. Haverá um julgamento e que o evangelho deve ser pregado e testemunhado a todo mundo. Tá. Então esse a gente compartilha com todos os evangélicos, aí, ok? A maioria. Agora, outros pontos, ó. Sobre determinadas doutrinas controvertidas entre cristãos conservadores, mantemos uma de duas ou mais opiniões alternadas. Como assim? Olha que interessante, ó. Que o homem é livre para escolher ou rejeitar o oferecimento da salvação por meio de Cristo. Não cremos que Deus tenha predeterminado que alguns homens sejam salvos e outros se percam. Né? Aqui é aquela batalha infinita, né, de os arminianos contra os calvinistas. Nós somos da linha arminiana. Né? Existe uma escolha do ser humano. Deus provém uma graça e através dessa graça eu tenho condição de escolher. Né? O homem realmente é um homem depravado, o pecado deixou o ser humano caído, mas essa graça proveniente faz com que eu e você tenhamos condição de aceitar o sacrifício de Cristo ou não. Né? Então nós não somos calvinistas. Então aí já entra em choque com presbiterianos, né? Alguns batistas. Né? Essa doutrina entra em choque com eles. Ok? O que mais? Que a lei moral dos 10 mandamentos ou decálogo é uma norma de vida e a conduta para todos os homens em todas as épocas, né? Não só para os judeus. Né? Não cremos que o decálogo tenha sido alterado ou abolido. Né? Como Jesus falou, ele não veio para abolir, mas veio para cumprir.
Então nós cremos que a lei de Deus ela é eterna e ela continua em vigor, né? As pessoas falam assim, não, a gente acredita nisso, menos o sábado, né? Sábado não, o sábado era só para judeu, incrível, né? A lei estava dentro do decálogo, eles aceitam 9, mas o sábado não, o sábado mudou, o sábado existe uma tradição, uma mudança, Jesus ressuscitou no domingo, né? E no último vídeo eu falei sobre isso, né? É um vídeo sobre não sobre o Luiz Saião, mas o que ele disse, né? Continuando. Que o batismo deve ser ministrado por simples imersão, né? Mergulhando, né? Não cremos que deva ser aplicado por aspersão, afusão ou tripla imersão. Nós acreditamos que o batismo a pessoa deve se afundar e depois ser levantada, né? Morre para a velha vida e nasce para a nova vida. Alguns falam assim, não, isso é apenas um símbolo, joga uma água lá, joga uma cabecinha, dá 3 mergulhos, né? Não é assim que nós cremos, né? Nós cremos de acordo com o batismo bíblico, é desta maneira. Vai entrar em choque com alguns, mas uma boa parte ainda acredita dessa maneira aí, ok? Que o homem na criação foi dotado de imortalidade condicional. Não cremos que o homem tenha imortalidade inata ou a alma imortal. Isso aqui, eu sei que nós estamos na minoria, não estamos sozinhos nesse barco, mas a maioria acredita que o homem ficou com a alma imortal, né? Nós acreditamos que há uma condição. Se você continuar com Deus, servindo a Deus, estando ligado a Ele, né? Você tem vida eterna. Se você está longe dele, está em pecado, não entregou sua vida, né? Vai morrer com seus pecados, então você morrerá eternamente, né? Então não cremos numa alma imortal, mas algo condicional que Deus deu para o ser humano na criação, né? Avançando. Que os ímpios serão punidos com sofrimento e completa destruição no lago de fogo. Completa destruição, cremos assim. Não cremos num inferno ardendo eternamente, no qual as almas são atormentadas para sempre. Aí existem grupos como nós que acreditamos que não haverá tormento, é a aniquilação. Jesus volta e pega os seus, e depois na hora da sentença do juízo sobre os ímpios, a pessoa vai sofrer com o fogo, enfim, mas enquanto houver matéria, existe a vida, né? Então a alma, o corpo aí é destruído, tá? Não fica lá sofrendo, ardendo. Nós não cremos assim. Não estamos sozinhos, mas é um grupo menor mesmo, tá? O que mais? Que o 7º dia da semana é o dia de repouso. Não cremos que esse dia de repouso tenha sido abolido, mudado para o 1º dia, ou seja, apenas uma 7ª parte do tempo. É o princípio do descanso, né? Como alguns dizem aí. Não estamos sozinhos, né? Tem outros grupos cristãos, uma grande parte aí, que entende que o 7º dia da semana é um dia de descanso, está na lei de Deus, e o homem deve, pela fé, pela graça, observar esse dia. Beleza? Muito bem, avançamos. O que mais? Que o princípio do dízimo é o plano de Deus para sustentar sua igreja. Não cremos que o dízimo era apenas para os judeus. Nós entendemos isso, né? O dízimo ele está ali para ajudar na manutenção da obra, da pregação do evangelho. Não estamos sozinhos. Outras igrejas também assim o crê. O que mais? Que Deus criou o mundo em 6 dias literais, né? Não cremos que a criação tenha sido realizada por longos anos ou um processo evolutivo, né? Infelizmente tem gente embarcando aí que Gênesis não é bem assim, né? Esses 6 dias que Deus criou são longas eras. Não, Deus foi tentando e acertando com os hominídeos, os homens sapiens, e eles foram modificando até que Deus acertou em Adão. Deu certo em Adão e agora vai, né? A gente não crê dessa maneira, não. Deus tem poder para criar, aliás, ele tem poder para criar num dia só. Mas ele criou em 6 dias porque ele tinha uma intenção, né? Ele dividiu o tempo, né? Em 6 dias, o 7º coroou como a obra da criação com o ser humano, né? Então tem todo o propósito ali. Não foi longas eras, né? Como alguns acreditam. Não estamos sozinhos, mas infelizmente isso aqui tem se perdido. Muitos grandes teólogos aí conservadores estão caindo nesse liberalismo aí. Não, precisamos se adaptar à ciência, né? Porque a ciência fala de milhões de anos, né? E aí estão abrindo brecha aí para coisas perigosas, né? Avançando. Que o ponto de vista correto da interpretação profética é mais bem apresentado pelo que é conhecido como escola histórica. Não aceitamos os sistemas seguidos pelos preteristas ou pelos futuristas. Nós, adventistas, e alguns grupos entendem que as profecias elas se cumprem ao longo da história. Se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir.
Né? Só que uma outra parte dos evangélicos acredita que tudo se cumpriu no passado, o Apocalipse, por exemplo, né? E outros acreditam que boa parte vai se cumprir no futuro, são os futuristas, né? Então nós olhamos para as profecias de maneira histórica, é chamado de historicismo, beleza? O que mais? Que a igreja e o Estado devem atuar em esferas totalmente separadas. Essa foi a reforma protestante, gente. A reforma é isso. Não cremos que numa tentativa de controlar a religião dos homens ou atividades religiosas, a igreja deve dominar o Estado ou o Estado governar a igreja. Infelizmente, tem muitos evangélicos aí embarcando nessa de política e tentando unir a política com a igreja. Nós queremos, são esferas separadas, né? Tá bom? Bora lá, o que mais? Que a ordenança do lava-pés, instituída por Cristo, deve ser praticada por ocasião da ceia do Senhor. Não cremos que tenha sido apenas uma acomodação aos costumes e necessidades daquele tempo, né? Então, quando você vai na igreja adventista, tem a ceia do Senhor. Então, antes de comer o pão, né, partir o pão e tomar o suco, tem ali a prática do lava-pés, um sinônimo de humildade, né, como está lá nos evangelhos. Né? Nós praticamos isso, não estamos sozinhos. Outras denominações também o fazem, mas não é a grande maioria, como nas outras crenças que nós vimos anteriormente. Né? Então, a gente acredita no lava-pés. Beleza? O que mais? Que nós devemos abster de certas práticas como o uso do álcool, do fumo. Não cremos que a condescendência nestas coisas represente plenamente o caráter do Senhor. Então, beba com moderação. Não, eu bebo socialmente, em casa. Eu não vou no bar, mas bebo em casa. Não, a gente não crê nisso. Né? Apesar que muitos cristãos estão embarcando nessa daí. Beleza, agora sim, as 5 doutrinas distintivas ou distintas do movimento adventista, que aí nós estamos sozinhos. Nós estamos sozinhos. E você que está me assistindo, eu convido você, eu desafio você a estudar sobre essas doutrinas distintivas e olhar pela Bíblia se a igreja adventista está errada ou existe verdade nessas doutrinas. Vamos lá então? Em poucas áreas do pensamento cristão, nossas doutrinas são distintas. Cremos então, vamos lá, o que nós cremos? Primeiro, que há um santuário no céu onde Cristo, nosso sumo sacerdote, ministra em 2 fases distintas de sua obra mediadora, como intercessor e juiz. Nós, adventistas, acreditamos que existe um santuário no céu e que Cristo agora oferece seus méritos a Cristo, a Deus, os méritos adquiridos aqui na terra, né, como um homem fiel à lei que ele foi. Ok? As pessoas falam de um santuário, mas não tem uma doutrina tão completa e complexa, né, sobre o santuário celestial. Nós cremos que existe um santuário no céu. Eu vi um grande pregador, rapaz, falando assim que é uma heresia acreditar que existe um santuário no céu. Né? Então nós temos que rasgar o livro de Apocalipse, temos que rasgar o livro de Hebreus. Né? Então nós cremos nessa intercessão de Cristo no santuário e um juízo. Okay? Falando de juízo, que deve haver um juízo investigativo. Tá? Já falei sobre isso, eu preciso gravar mais sobre esse assunto aqui. Né? O que quer dizer esse juízo investigativo? Né? No qual o destino de todos os homens deve ser decidido antes da volta de Cristo em glória. Então nós acreditamos que quando Cristo voltar, já está tudo decidido. Né? Ele vem para buscar os seus. Então, se ele já vem para buscar os seus, que estão escritos no livro da vida, como diversos textos apresentam, então porque já houve um juízo pré-advento, que é mais bonitinho do que investigativo, né? Que parece que Jesus está investigando, como se ele não soubesse. Não, ele sabe de tudo, mas esse juízo investigativo não é para Deus saber, né? Mas é para informar os salvos. Então, procure saber sobre essa doutrina. As pessoas acusam a gente de muitas bobeiras, mas eles não entendem como é importante esta crença no juízo pré-advento. Beleza? Que o espírito de profecia, ou dom profético, é um dos dons do Espírito Santo, ok? Prometido à igreja nos últimos dias. E que esse dom, olha lá, esse dom se manifestou na igreja adventista do 7º dia. Nós cremos assim.
Não cremos em línguas estranhas, não cremos nesse mover do Espírito. Nós cremos que o dom de profecia é o dom mencionado por Paulo, que é um dos melhores dons, que exorta, que ensina, que educa, que leva à repreensão, leva os adoradores à palavra de Deus, né? Esse é o dom de profecia. E as pessoas caem na ideia de que dom de profecia é só de revelação, é revelar futuro. Nem todos os profetas na Bíblia, que eram bons profetas, tiveram revelações sobre o futuro. Mas, por exemplo, João Batista é um grande profeta, mas 99% do seu ministério foi exortação, ensinando, levando as pessoas para a palavra de Deus. Ele anunciava uma profecia que já estava sendo dita no passado, né? A vinda do Messias. Muito bem, e que esse dom de profecia foi manifestado em Ellen White, né? Portanto, nos seus escritos. Aí a treta contra Ellen White. É simples, leia os livros, leia o que ela diz, realmente está de acordo com a palavra? Ah, pastor, mas ela viu não sei quem no céu, que ela viu Enoque. Rapaz, se você crê que ela viu Enoque lá no céu ou não, isso não afeta as doutrinas principais. Um dia nós saberemos realmente se isso está correto, né? Existem coisas que ela fala que realmente a gente não vai encontrar na Bíblia. Mas a questão é ponto de salvação? O que ela está falando condiz com o todo das Escrituras? Há uma possibilidade dessa ideia? Ou o que ela está falando, que está indo além das Escrituras, vão contra as Escrituras? Esse é o grande ponto. Muitas afirmações que ela fala sobre o futuro, sobre coisas que ela viu, não vão contra o que está escrito na Bíblia. Porque o profeta não pode revelar aquilo que vai contra a profecia, né? Mas enfim, esse é um dom, o dom de profecia que é distinto, né? As pessoas não acreditam que Ellen White é uma profetisa. Nós acreditamos porque ela passa pelos filtros da Bíblia Sagrada. Temos que testar os profetas, não é assim? Então, faça isso com Ellen White. Muito bem. Lembrando, ela não é norma de regra e fé e prática e doutrina para nós, né? Como muitos falam. Mas vamos lá. Que o selo de Deus e o sinal da besta, mencionados em Apocalipse, são símbolos da força antagônica do bem e do mal no último grande conflito, antes de Cristo vir pela segunda vez. Esse texto aí, ó, esse quarto ponto, está no livro, né? Mas eu descobri que não é distinto, né? Porque o livro, quando foi escrito, realmente havia uma discordância grande dos evangélicos, mas muitos já entende que que esse conflito entre a falsa adoração, né? Apesar que o selo de Deus aqui, ó, nós temos uma interpretação diferente de todos, né? Talvez seja esse a ênfase desse quarto ponto aqui, tá bom? Mas muito interessante esse tema aqui para estudar. E por último, para terminar, os 3 anjos de Apocalipse 14 representam a proclamação da última mensagem de Deus ao mundo em preparação para a vinda do nosso Senhor. E é muito interessante. Eu tenho um vídeo aqui que é a diferença do id evangélico e o id profético. O id evangélico está lá que Jesus falou: ide, portanto, né, batizando, ensinando, né, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ali é o id evangélico. Todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador devem proclamar o Evangelho. Muito bem. Agora em Apocalipse nós temos o id profético, que além do id evangélico agora é acrescentado nos últimos dias um teor de juízo, de urgência, um chamado, um retorno à fidelidade de Deus, que é as 3 mensagens angélicas, né? Também um assunto super interessante para você estudar. Muito bem, terminei por aqui. Vocês perceberam, gente? Deixa eu voltar aqui. Perceberam que nós, adventistas, temos muito mais semelhanças do que discordância. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu não quero me parecer igualzinho aos evangélicos, né? Não é isso, né? A ideia é o seguinte: nós, adventistas, estamos propondo, né? Nós estamos propondo um avanço, uma continuidade. Existe na Bíblia uma revelação progressiva, né, do que é verdade. Então nós vamos conhecendo e aprendendo mais sobre o todo. O movimento adventista está tentando mostrar ao mundo que nós temos que avançar. Né? Então temos aí as 3 mensagens angélicas, o juízo, o santuário celestial, né, a questão do selo e a marca da besta. São pontos importantes, né, nesses últimos dias.
Isso é interessante, né? O movimento adventista está apontando uma direção, um avanço para os últimos dias. Nós aceitamos as crenças dos pais da igreja e o nosso protesto contra Roma continuou. Eu vejo muitas denominações, infelizmente, né, que mesmo após o racha ali, o movimento protestante, quando teve a reforma, ainda continuam obedecendo crenças que Roma incentivou e pratica até hoje, né? Tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Espero que esse vídeo tenha dado uma mostra um pouco ampla, né, para você entender as semelhanças e as diferenças. E aquilo que nós somos diferentes, que talvez você, meu irmão, que está assistindo e está achando estranho, tá aí um desafio. Estude sobre o assunto. Tá? Estude com seriedade, cuidado para não ficar vendo besteira da internet. Vá nas fontes oficiais da Igreja Adventista. Se você quer aprender, eu estou aqui para poder ajudar. Ou procure uma Igreja Adventista mais perto de você e peça ajuda para as pessoas. Para como funciona esse negócio de juízo pré-advento? Como que é isso? O que é isso de 3 mensagens angélicas? E esse negócio de dom de profecia manifestada em Ellen White? Quem é essa escritora? Então, eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre a palavra de Deus. Deus abençoe vocês, fico por aqui, agradeço a companhia, espero ver você na próxima semana, se Deus assim permitir. E não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente! Fui. E assista os últimos vídeos aí, viu? Beleza? Valeu!